Nós estamos iniciando mais um Vineyard Talks, que é a nossa live semanal, a nossa conversa semanal com a Tonina Miraglia, psicóloga, falando sobre temas importantes, relevantes desse período de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, à medida que vocês chegarem, por favor, dê um alô. Nós vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal já esteja conectado. Seja bem-vinda, dona Beth Garcia. Mais uma vez, juntos. Vai ser difícil fazer a entrevista de hoje sem a mensagem de domingo sobre solidão, mas vamos que vamos. Domingo não, a mensagem sobre solidão não foi ensinada a contento, né? Na verdade, o tema acabou indo para uma outra direção, mas olha, foi um bom movimento, eu acredito. Eu acredito que foi orientação de Deus mesmo. Mas hoje nós vamos, eu vou fazer um resumo do que eu falaria no domingo aqui, e aí é como se tivesse falado, então. Bem lembrado, dona Beth. Sejam bem-vindos, você que está chegando, dá um alô aí no chat para nós registrarmos a sua chegada. Essa é mais uma iniciativa da série Fé, Esperança e Amor, uma série de pregações da Vineyard de Piratininga, que é mais do que uma série de pregações, é uma série de ações. É ensino, mas é prática também, é movimento em direção às pessoas, é o que nós temos feito e eu digo para vocês que tem sido recompensador ver o quanto esse movimento tem servido pessoas e tem trazido benefícios para tanta gente. Nós, além da pregação, nós temos os grupos de discussão, nossos grupos pequenos, nós temos esse Talks, nós temos também um workshop de segunda-feira, falamos sobre finanças, começamos a falar sobre casamento agora. Nós estamos distribuindo cestas básicas, nós estamos fazendo uma maratona de aconselhamento, de ajuda para pessoas em crise, nós estamos orando, fazendo plantão de oração, enfim, tudo isso para servir pessoas, para ser mesmo um canal de fé, esperança e de amor para as pessoas nesses dias. E é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Tem sido assim já há algumas semanas. Acho que essa é a quinta semana. 1, 2, 3, 4, acho que é a quinta semana. E boas-vindas aqui, então. Dona Beth, eu já falei. Daniele, seja bem-vinda. Deise, boa noite, boa noite, boa noite. Maria Helena, Goulart. Sejam todas, por enquanto, muito bem-vindas e bem-vindos. Nós falamos aqui nas últimas 4 semanas, né? Sobre ansiedade, sobre luto, depressão e também sobre doenças. Sempre buscando oferecer ferramentas práticas, conhecimento relevante a respeito de como a ciência e a fé caminham juntas. Então, um pastor e uma psicóloga conversando a respeito desses temas. E tem sido enriquecedor. Pelo menos eu tenho aprendido pra caramba aqui. Eu venho aqui por razões egoístas, gente. Eu venho aqui porque eu tô para poder fazer o programa, mas estou aqui para aprender também. Então, tá sendo um privilégio para mim fazer isso. Quem mais está por aqui? Lúcia Rodrigues, Bianca Miraglia, Elaine Pérez, Luciana Sanches, sejam
bem-vindas, que bom tê-las conosco novamente. No último domingo, de acordo com o nosso programa, nós teríamos falado a respeito de solidão. E o direcionamento que nós tivemos no domingo foi de falar a respeito de não desistir. Esse foi o tema no domingo, né, baseado em Josué 1:8. Foi uma experiência muito, muito poderosa. Saí de lá muito edificado. Foram 3 cultos, os 3 cultos, a mesma mensagem, a mesma resposta, foi muito especial. Mas no comecinho eu adiantei que o nosso tema era solidão, sobre a importância de lidar com esse tema. Não vou entrar em detalhes aqui, que provavelmente vão ser tocados hoje, mas falando que a Bíblia, ela faz afirmações importantes a respeito da solidão. Não é bom que o homem esteja só, está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Melhor é serem 2 do que 1. Está escrito em Eclesiastes 4:9. Tem muitas promessas a respeito de Deus estar conosco. Salmo 23, estarei com você, e assim por diante. Talvez no final já até a gente mencione esses textos que são muito importantes. E a palavra principal teria sido a respeito de Jesus enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, a palavra parácletos, né? No grego fala de designado para estar ao lado. Tem um conteúdo judicial, jurídico, né, de ser o advogado, o defensor, mas é aquele que está do lado. Então, o Espírito Santo é aquele que está do nosso lado para sempre, né? Então, uma ótima notícia do Evangelho para nós. Mas hoje nós vamos conversar com a Tonina sobre os aspectos psicológicos da solidão, um tema presente nos nossos dias. Quem mais chegou por aqui? Seja bem-vindo, Lincoln. Seja bem-vinda, Adriane Trindade, diretamente de Porto de Galinhas. Aline Santos de Carvalho Balbino. A Aline é uma presença sempre presente, né, em todas as nossas transmissões aqui. Ela é praticamente parte da nossa igreja aqui, apesar da distância, né, Aline? Que bom ter você sempre com a gente, você e a sua família. Seja muito bem-vinda. Quase 8h10 é quando daqui a pouco a gente começa. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser saber o que aconteceu no domingo, no link dessa transmissão aí no YouTube, tem um link para a palavra de domingo, se você quiser dar uma olhada. Seja bem-vinda, Kátia. Nós vamos iniciar. Bom, para aqueles que talvez estejam participando conosco pela primeira vez, essa é uma iniciativa da Vineyard de Piratininga, dentro da série Fé, Esperança e Amor. E o Vineyard Talks é uma conversa, né? É uma conversa entre um pastor fazendo perguntas para uma psicóloga. Quem tem nos trazido todo esse conteúdo, tem nos enriquecido dessa forma, é a Tonina Miraglia, que é parte da nossa comunidade, desempenha ministério aqui conosco, mas como profissional, ela tem atingido muitas pessoas, recentemente, nesse momento de pandemia, pessoas, inclusive, em diferentes cantos do país e até fora do país, e para nós é um privilégio ela dedicar esse tempo para a gente, e para aqueles que vão estar com a gente aqui ao vivo, e para aqueles que eventualmente vão estar nos assistindo depois.
Então, eu vou chamar a Tonina e nós vamos conversar. Hoje, o nosso tema é solidão. Então, deixa eu chamar a Tonina, porque eu estou sozinho demais aqui. Vamos lá. Tonina, seja bem-vinda. Eu estava me sentindo sozinho aqui, então vamos encher essa sala. Agora está lotado. Boa noite, Milton. Boa noite, Tonina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, né, de dar esse tempo para a gente. Tem sido muito bom. Eu não sei se tem sido... eu não sei qual tem sido a sua experiência. Eu tenho me divertido muito aqui nas quintas-feiras com essa nossa conversa. Para você também tem sido legal? Não? Então, né? Eu aprendi com o tempo, né? Bastante tempo, assim, já. Né? Eu aprendi que a gente pode levar a vida a sério com bom humor. Eu aprendi isso. Uhum. Então, mesmo falando desses temas pesados, né? E às vezes momentos tristes, mas eu acho que o saldo é sempre muito bom, porque durante a semana, de quinta a quinta, que a nossa semana virou de quinta a quinta, a minha virou de quinta a quinta, né? Por causa da live. E a semana, assim, virou um canal aberto de comunicação, tudo muito encorajador, gente falando que gostou muito, que agradecendo, gente contando que aplicou coisas que aprendeu aqui. É como eu digo, né, Milton, não é tiro no pé, mas a verdade é que tem muita gente que não precisa fazer terapia, né? Às vezes ouve um conteúdo bom e cai, aquilo acaba sendo o insight que ela acaba tendo, o insight que precisava, né? Então, muita gente dando retorno e, nossa, eu estou muito feliz de ter o alcance que eu tenho. Eu sou feliz no consultório, eu sou feliz com o contato, assim, individual, né? Mas quando a gente consegue ter um alcance maior e ajudar mais pessoas, é muito bom. Então, a gente se alegra com isso, sim, por que não, né? Por que não? Até o vídeo de luto, puxa vida, tanta gente que agradeceu e que compartilhou, verdade. Não é verdade? Pastores, líderes religiosos, pessoas que perderam pessoas, falando que acabaram praticando aquilo que a gente falou e compartilhando com outros. Muito legal. Eu me alegro. Hoje mesmo, um amigo comum, né, como eu te disse, estava me falando que ele assistiu, que foi enriquecedor, já está transmitido para outra pessoa. Então, está valendo a pena. Muito, assim, no contexto da igreja, tem sido um recurso fantástico. E, assim, eu fico feliz também que é um recurso que vai continuar à disposição, né, Tonina? Esse é sempre um pensamento que eu tenho, né? Esse recurso vai estar disponível, está lá no nosso canal para nós indicarmos para outras pessoas, voltarmos e rever. Eu estou feliz demais por a gente criar também esse catálogo aqui de material para outras pessoas. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Milton. Obrigada. Bom, nosso tema hoje é solidão. É fato que a palavra solidão pode significar muitas coisas, né? A gente vai conversar sobre isso, mas é uma palavra que tem a ver com o momento que nós estamos, por conta do isolamento, tendo ou não relação com isso, né? A gente vai conversar, mas as pessoas tendem a se sentir sozinhas. Antes mesmo da pandemia, com a pandemia ainda mais, e hoje nós queremos aprender um pouco mais sobre isso, e sempre com essa tônica, né? É um aprendizado pessoal, né? Mas também é algo que nos enriquece para nós ajudarmos outras pessoas, porque nós sempre temos pessoas ao nosso redor precisando de ajuda. Então, é uma faca de dois gumes aqui. Aprendemos e nos capacitamos também para ajudar outros também, né? Mas, Tonina, vamos lá, solidão. Como você definiria solidão para nós? Existe uma definição do ponto de vista psicológico? Como é que nós podemos situar
esse desafio da solidão para todo mundo? Quando a gente fala solidão, né? A solidão é um substantivo, né? Mas não é concreto. E isso faz a gente entender um pouco de como que bate na pessoa. Na verdade, por não ser concreto, é abstrato. Então, é uma percepção. Solidão é uma percepção de isolamento social, né? Não é o quanto a pessoa está sozinha realisticamente, mas é o quanto ela se percebe só. E essa percepção, ela está muito mais ligada a danos do que propriamente o isolamento social concreto. Para você ter uma ideia, dentre idosos que foram estudados, os pesquisadores concluíram que aqueles mais solitários são os que têm menos tempo de vida, né? A percepção do isolamento, ele encurta o ciclo de vida em até 30% dos idosos estudados, né? Essa desconexão social, ela traz danos sociais, psicológicos, físicos. Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, assim, imagina, que sobre a psicologia, quase que qualquer definição que a gente encontre de solidão, você acaba tangenciando nessa questão de percepção e no ponto de vista da psicologia, né? Os nossos mecanismos cognitivos e biológicos, eles nos predispõem a buscar conexões. Nós somos predispostos a isso, né? É uma motivação básica, universal, que a gente tenha vínculos afetivos, significativos, e que a gente saiba como manter esses vínculos, né? Essa motivação, ela é conhecida como necessidade de vínculo, ou necessidade social. Satisfazer essa necessidade, Milton, de estarmos conectados socialmente, essa satisfação melhora a nossa saúde física, mental, a nossa autoestima, colabora para que a gente seja mais generoso, feliz e encontrar mais sentido na vida. Dentro da psicologia, a gente estuda o quanto esses vínculos, bons vínculos sociais, são relevantes, né? E o quanto que nós precisamos aprender a cuidar deles. Cuidar desses vínculos, na verdade, é cuidar de nós mesmos. Assim como a gente recomenda praticar atividade física, alimentação saudável, você cuidar dos seus vínculos afetivos significativos é tão bom quanto os outros procedimentos de autocuidado que você tem. Puxa você vida. falou sobre a pandemia, né? Ela é interessante porque ela trouxe mudança assim, de rotina, ela trouxe ameaça à nossa saúde física, mental, financeira. O distanciamento, ele acabou evidenciando, né, algumas questões sobre conexão e solidão, mas nesse momento, a pandemia não aflorou necessariamente uma maior percepção de solidão. Se ela aflorou, não. Se ela aflorou, Milton, é porque ela já estava por ali. Entendi. Ela já estava por ali. Porque essa percepção, ela causa mais danos do que o isolamento concreto. Se a percepção já estava ali, ela aflorou, né? Com a pandemia, ela acabou aflorando. E aí sim, né? Somou aos efeitos, né? Do isolamento concreto e potencializou. Então, assim, de uma certa forma, isso até me conduz para a segunda pergunta que eu faria para você, sobre solidão mesmo em meio à convivência. Mas você citou só uma coisa que eu achei super interessante aí, que
tem uma convergência muito grande com a Bíblia, aí, que é essa questão da necessidade que nós temos de relacionamentos, né? A diferença que isso faz. Eu mencionei aqui na introdução o texto lá de Gênesis: não é bom que o homem esteja só, né? É no contexto da criação, Deus tinha criado o homem, daí antes de criar a mulher, né, essa foi a afirmação, porque ele precisava de uma ajudadora, e tem toda essa complementaridade homem e mulher. Mas o resto das escrituras também mostra que nunca é bom que o homem esteja só, né? Essa importância, Jesus lá resumindo todos os mandamentos em ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, é fundamental, né? Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento com as pessoas, é muita convergência. E é parte da nossa criação mesmo, né? Nós somos programados para relacionar, para conectar com outras pessoas, né? Sim. Agora, citando a questão da pandemia, né, e voltando essa questão, ao que você falou da percepção, então, uma pessoa, é comum, eu já ouvi falar isso várias vezes, a pessoa pode estar ou sentir-se sozinha, mesmo em meio a uma multidão, ou a pessoa pode sentir-se sozinha mesmo cercada de pessoas ao seu redor. Então, cai nessa questão que você falou da percepção, né? Então, é isso mesmo, a pessoa, é a realidade. Não, a presença de pessoas não torna a pessoa menos solitária. É algo além. Sim. Descasca isso para a gente. Sim. A pessoa pode estar lotada de gente por perto, mas ela não sente a conexão, né? E a maioria das queixas de solidão vem de pessoas, é incrível isso, né? Mas vem de pessoas casadas. Olha. E pessoas que moram com outros. Ou seja, tem gente na vida, mas não tem relacionamento significativo. Isso? Ela não se sente. Ela não se sente. Ela não se sente, ela se percebe só. Ela se percebe desconectada. Entende? A solidão tem esse conceito. Claro, nós não estamos falando de pessoas que são abandonadas, não estamos falando de pessoas que são presas e solitárias, né? Nós estamos falando do que nós entendemos por solidão no cotidiano, né? É uma percepção de desconexão. Ou seja, Tonina, seria normal a gente falar assim, bom, ela se sente solitária porque a outra pessoa não está sendo, vamos dizer, suficientemente, vamos dizer, amorosa, cuidadosa, atenciosa, mas pode acontecer, inclusive, de alguém estar sendo bem cuidado, bem atendido, das pessoas ao seu redor serem pessoas proativas nesse vínculo, mas a pessoa se bloqueia, ela se cancela nesse sentido, é isso? Ela não se sente conectada. Ela não se sente. Agora, assim, no processo psicoterapêutico, uma das coisas que a gente trabalha, e assim, às vezes é difícil a pessoa entender esse caminho de pensar, né? Mas uma das coisas muito importantes que a gente trabalha é uma coisa simples, né? O menos continua sendo mais. Sentimento não é fato. Mas para a pessoa é como se fosse. Como se fosse. Como se fosse. Ela não reconhece como suficiente o que acontece. Ela não reconhece. Ela pode até achar assim, não, você está fazendo isso porque você tem pena de mim. Uhum. Ela não se sente parte, né? Essa é uma frase que especialmente os jovens usam muito hoje em dia, né? Mas eu vou voltar a isso aí, mas a pessoa não sente. Não se sente. Interessante. É a percepção que ela tem. Né? E nós não estamos aqui julgando, né? É a realidade que ela enxerga.
né? É legítimo. Aquilo que ela vê, é legítimo. É legítimo. Não adianta a gente falar, nossa, mas olha quanta gente que tem aí com você. Entendi. Seu pai não sabe mais o que fazer, a sua mãe doou a vida, os seus irmãos. Não adianta, é uma coisa da pessoa que Olha precisa só. ser tratada. Tonina, existem pessoas, já que essa percepção vem de dentro, né, não do ambiente necessariamente, Sim. existem pessoas que são mais predispostas a se sentir dessa forma? Existem razões para que alguém tenha essa percepção da realidade? Então, essa predisposição, Milton, é ali, digamos assim, uma distorção, né, cognitiva, que a gente chama, que acontece com algumas pessoas, acho que até com muitas, viu? Muitas pessoas que pensam que não tem ninguém, que ninguém se interessa por elas, que ninguém está entendendo o que ela está falando, que ninguém está entendendo o que se passa com elas. Elas não são compreendidas e elas sentem que não estão conectadas a ninguém. Sentem que falta gente, falta cumplicidade, falta parceria, falta conexão, né? E, assim, o que acontece com essa pessoa? Alguns estudiosos dizem que sentir-se só faz tão mal quanto você fumar 15 cigarros por dia. Uau! Por quê? O cigarro aumenta riscos, né? E sentir-se só, sentir-se desconectado, aumenta os mesmos riscos, né? Problemas cardiológicos, sistema imunológico, fator de risco para Alzheimer, depressão, ansiedade, sentimentos de solidão também estão associados à obesidade, danos neurais, diabetes, fator de risco para a saúde física e mental, assim, tanto quanto sedentarismo, hipertensão, tabagismo. Olha, e a pessoa se sente realmente assim, ela sente dessa forma. E começa no que ela pensa. Pode haver um ambiente que não coopere? Pode haver. Mas se você oferecer outras oportunidades para ela, ela vai continuar se sentindo desconectada. Nesse aspecto, seria correto pensar que a solidão esse sentimento é um subproduto de outras dificuldades que a pessoa eventualmente tenha. E aí Sim. Isso acaba gerando essa dificuldade. Isso me ajuda tanto, Tonina, a entender, porque talvez eu tenha falhado, inclusive, acho que eu falei mesmo, tentando ajudar pessoas, porque às vezes não faz sentido, né? Você estava no mesmo lugar, aquela pessoa estava no mesmo lugar que as outras dizem, puxa vida, foi tão bom ontem, foi assim, foi assado e tal, e a pessoa, você conversa com a pessoa para falar, eu estou me sentindo completamente um peixe fora d'água, e aí, não, mas foi assim, foi assado, foi desse jeito, a pessoa não, ela, né, eu assim, sendo pastor de igreja, eu já vi pessoas me agradecerem pela forma acolhedora como nós agimos, e já vi pessoas falar, eu não volto mais porque eu me senti muito sozinho lá, acho que não foi essa bem a expressão, mas não fazia sentido para mim, né, porque o ambiente não era esse, mas é a percepção que a pessoa tem, né, ela enxerga a realidade dessa forma. Muito e aí nem é tanto sobre expectativa, sabe? Porque às vezes você supre a expectativa, mas ela continua se sentindo desconectada daquilo. Puxa vida. É uma percepção de isolamento. Injustificada do ponto de vista da realidade, mas justificável porque ela é fruto de algo que está acontecendo lá dentro, de algo que a pessoa está experimentando, vivenciando,
E, mais uma vez, né, sempre bom ressaltar isso, nós precisamos aprender a respeitar e reconhecer o sentimento das pessoas, né, e não ignorar, e não fazer pouco, né, isso é importante. Uma coisa que está muito na moda é falar assim, tá querendo chamar atenção, né? Então, assim, para quem usa muito essa frase, fulano está querendo chamar atenção, eu digo o seguinte, vamos considerar que a pessoa esteja querendo chamar atenção, vamos considerar que ela esteja, por quê, né? Tem um socorro sendo pedido ali, né? Sim. Exato. E aí, ela pode, né, não estou falando que com todo mundo é assim, mas ela pode estar querendo chamar atenção de uma maneira equivocada, né? Mas, sem dúvida alguma, ela pode estar precisando de atenção mesmo. A dona Beth fez uma afirmação aqui, interessante. Eu ia até te segurar para depois, de tão interessante que é, mas eu acho que é oportuna. Se uma pessoa pode sentir solidão no meio de muitas pessoas, foi o que nós afirmamos aqui, sim, o contrário também pode acontecer. Uma pessoa viver sozinha e não sentir-se solitária. É fato? É isso mesmo? É fato. É fato. Veja bem, eu não estou falando do ermitão, né? Eu não estou me referindo a quem se isola, aí já é um outro assunto. Mas, se necessário estar só e sou autossuficiente, tá maravilhoso, né? Eu não estou falando daquela pessoa que despreza conexões, né? Estou falando assim, se num momento é necessário que eu esteja só, e eu consigo aqui no meu banco de memórias, consigo aqui na minha capacidade de observação, de prover o meu próprio entretenimento, se eu me resolvo, tá ótimo, né? Que interessante, né? Porque essa ausência de pessoas na nossa vida pode acontecer em vários momentos, por N razões, né? Sim. Nós não esperávamos, por exemplo, que a pandemia fizesse isso do jeito que fez, nós estamos aí 1 ano e meio já dessa forma, e ainda assim, pessoas que estão sozinhas, elas não estão experimentando solidão, porque a percepção que elas têm é outra, de si mesmas, da realidade, das coisas. Muito interessante. Excelente contribuição aqui da dona Beth. Por alternativas de conexões também, que não as usuais, né? O importante é a gente buscar mesmo uma autossuficiência, né, Milton? De preferência em Deus. De preferência assim, em Deus. Hoje o pessoal resolveu interromper a gente, que nós vamos... Tem mais perguntas nossas aqui, mas eu acho que eles estão aproveitando a nossa... a direção das coisas, trazendo perguntas. A pergunta da Bianca, por exemplo, aqui, da diferença, nesse caso, entre solidão e solitude. Nós já vimos que existe uma diferença entre solidão e isolamento social. Isolamento social é a ausência física de pessoas. A solidão é uma percepção interna, ainda que em meio à convivência. Agora, tem essa palavra que a Bianca trouxe aqui. Sabe como é que é a Bianca, né? Ela gosta de trazer coisas inusitadas, né? Então, ela trouxe essa palavra solitude, que ali parece que ela é meio vizinha de solidão ali, né? Qual a diferença, Torina, de solidão e solitude? Então, é muito diferente, viu? Apesar delas terem a mesma raiz, né? Mas a solitude é uma escolha, é uma das disciplinas espirituais, né? Reconhecidíssimas. A solitude é aquele tempo que nós precisamos para nos recarregar,
porque às vezes o excesso de conexões, né, e muita gente passando pela nossa vida, e muita coisa acontecendo, e a gente respondendo a demandas, é como se nós nos esvaziássemos um pouco, né? E aí escolhemos um tempo conosco para leitura, para meditação, né? Para reflexão, para ouvir boa música, para descansar o ouvido, descansar a voz, dar um descanso também para a própria mente. A solidão é estar só por escolha. É uma escolha. A solitude. A solitude, desculpa. É uma escolha. Basicamente, para mim, é aquela pausa profunda. Agora, a solidão é a percepção, é uma percepção. Você é como você interpreta a sua conexão com as pessoas. Você interpreta de uma maneira que ela não existe ou ela é insatisfatória. Solitude é importante, viu? Solitude é importante, algumas pessoas não suportam ficar sozinhas, também é um assunto que deveria ser melhor examinado, porque quando você fica sozinho, você fica com você, né? Tonina, solitude é uma disciplina espiritual, como você disse. Eu fiz um retiro uma vez, e era um retiro onde parte do dia, uma boa parte do dia, quase que a manhã toda, você ficava absolutamente só e em silêncio. Você não podia falar. Era um retiro, né? Tinha outras atividades durante o dia. Um lugar lindo, bonito, um riacho, árvores, esquilos. Era um negócio paradisíaco. Mas... Que delícia! Ficar, assim, eu não estava acostumado, né? Então, a manhã inteira começa a dar você começa a ouvir a sua própria voz ali dentro da sua cabeça. E, é difícil, demorou uns 2, 3 dias assim para eu pegar no ritmo que a gente está desacostumado. Depois que você acostuma, faz um bem danado, como você estava falando aí, né? E independente do retiro, essa foi só a minha experiência que eu queria registrar aqui, porque era uma solitude assim que me empurraram para ela. Mas... Não foi tão voluntário assim, né? foi uma solitude. Eu fui para o retiro, mas não sabia que tinha... eu não sabia que tinha essa parte aí. Mas por outro lado, você estava falando assim, eu preciso de convívio, eu gosto de estar com pessoas, de conversar, dar risada, brincar, gosto das reuniões grandes, enfim. Mas como você falou, eu preciso ficar sozinho de vez em quando também, sabe? Como você falou, o silêncio. Normalmente as minhas manhãs são assim, acho que foi o retiro que fez isso comigo, né? Mas assim, as minhas manhãs são assim, são minhas, né? Eu estou sozinho, trabalhando, estudando, orando e tal, aí eu saio o resto do dia. Mas, ou seja, né, nosso ponto aqui, que eu acho fundamental, solitude é aquela escolha de estar só, isolado, para o seu próprio benefício, para a higiene mental, para oração, para restauração, para descanso e tudo mais, que a gente deveria buscar. E a solidão, a diferença é porque a solidão, na verdade, é quase que um sofrimento, né, que a pessoa tem, mas baseado na percepção que ela tem do seu entorno, né, da vida que ela está vivendo. Sim, interessante. Sim. Hoje tá na moda a palavra detox, né? E a gente sempre aplica essa palavra assim ao fígado, né? Ao intestino, ao físico, de maneira geral. Mas eu acho que a solitude, de uma certa forma, é um detox da alma da gente e um recarregar de bateria, dependendo de onde você puser o seu foco nesse período de solitude, né? Aí é como se você esvaziasse um quarto mesmo, né? Para fazer uma limpeza, fazer uma filtragem e reorganizar o cômodo. Solitude é importante. A Bianca falando aqui que ela achava que era algo ruim,
mas depois de uma pregação, espero que tenha sido minha, aprendi que não, e que ela é muito bem-vinda e necessária na vida. Né? Então, realmente é algo que nós precisamos. Jesus, né? Jesus constantemente deixava os discípulos subir ao monte para ter o tempo sozinho, né? De solitude dele com o Pai, modelando para a gente. Aqui a gente falou de predisposição e tratamento, Tonina. Então, assim, nós falamos aí que existem pessoas mais predispostas relacionados a outros contextos que ela está experimentando, e aí acaba que a solidão, isso interfere na percepção dela, né? E ela se sente só, então. Como, diante dessa realidade que você nos apresentou, qual tratamento que é indicado para alguém que está experimentando isso? Ainda, né, acho que eu perguntaria ainda que falta em relacionamento, acho que essa parte nós já vencemos, porque não é a respeito do entorno, é a respeito da condição interior da pessoa. Como é que se ajuda? Como é que se trata isso, né? Para onde vai? Então, a gente precisa entender a origem, né? E os impactos que ela está causando na vida da pessoa. E sobre impactos, Milton, em alguns países, a solidão ela é considerada um problema de saúde pública. Tem uma pesquisa de psicólogos norte-americanos que indica que 50% de jovens referem a sentirem-se solitários, mesmo que estejam namorando, morando com família, fazendo parte de grupos de amigos, né? Então, saúde pública, porque é preciso haver estudo dos impactos que isso traz, né? No corpo e na mente. Já pensou, 50% de jovens têm essa percepção. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Se você considerar os sentimentos que tem por trás disso, né? Ninguém me entende, ninguém tá... Não tem parceiros aqui, ninguém está me ouvindo, não tem voz, sou invisível. 50% de jovens dessa pesquisa. E como é que nós ajudamos essa gente, Tonina? Qual seria... Eu já vou embalar as duas perguntas aqui. Como que nós, leigos, né, podemos ajudar alguém que tenha essa percepção, que esteja vivenciando essa realidade, e para onde nós encaminhamos, né, se é um problema mental, é um problema emocional, é um problema físico, como é que nós podemos ajudar uma pessoa que está experimentando isso? Então, nós não temos como mensurar essa percepção, assim, externa. Eu não tenho como dizer, você tem solidão, você não tem solidão, porque é uma condição subjetiva de todos nós em algum momento. Claro. Né? Tem até aquela frase que diz, né, nossa, não me sinto parte, e a gente fala assim, é turma errada, que às vezes é isso mesmo, né? É uma condição subjetiva. Nós podemos observar e pontuar pessoas assim que nós notamos que estão distantes dos outros, né? E pessoas que estão mais próximas das pessoas, mas apenas a própria pessoa que pode dizer o quanto se ela se sente solitária e o quanto ela se sente solitária. Mas olha, a solidão resulta de conexões rápidas, frágeis, superficiais. Entendi. Né? Ela pode ser combatida se nós desenvolvermos o contrário, conexões verdadeiras, estabelecermos e mantermos conexões verdadeiras. Quando nós conseguimos conexões assim, nós temos o resultado semelhante
ao que obtém uma pessoa que para de fumar, pessoa que começa uma atividade física, o contrário, né, do que eu falei no início, que começa a fazer uma alimentação saudável, porque o resultado, né, quando a pessoa para de fumar, faz atividade física, faz alimentação saudável, é que a mensagem que o cérebro recebe é assim: você está bem para ser acolhida. Então, quando você estabelece conexões verdadeiras, a mensagem que seu cérebro recebe é a mesma. Você tem acolhimento, você está bem. Os relacionamentos saudáveis são aqueles onde existe empatia. Relacionamento saudável não é quantidade, é qualidade. É onde você consegue se colocar no lugar do outro, justamente para compreender as razões do outro, para entender por que ele sente como sente, né? Para entender por que ele age como age. Em relacionamentos assim, empáticos, né? Você consegue expor sua vulnerabilidade, suas fragilidades, suas dificuldades, aquilo que normalmente nós escondemos. Nas redes sociais só tem, né? Não no meu caso, porque eu não bebo, mas só tem foto de drink, né? Drink com a sombrinha, assim, né? E às vezes é só o cenário que a pessoa montou para depois voltar para a vida dela, né? Essas conexões, onde nós podemos expor o que normalmente nós escondemos, sabendo que estamos sendo ouvidos e não seremos julgados. Essas conexões são raras, mas são valiosas e são possíveis, né? Assim, essa é uma maneira de nós combatermos sentimento de solidão. Não é sobre você se abrir com qualquer um, mas com pessoas confiáveis. E agora vem, como que eu encontro as pessoas confiáveis? E aí, o povo já não gosta mais do que eu falo, né? É assim. Como que você começa? Sendo sensível a quem precisa disso. Saiba você perceber quem não está se sentindo parte, né? Vá você até essa pessoa, saiba ouvir, saiba compreender, não julgue, acolha. E na medida em que isso vai sendo praticado, né, dentre essas pessoas, você encontra aquelas que para você serão confiáveis. E aí você vai poder se comportar dessa maneira. E é assim que a gente encontra relações confiáveis. Faça pelo outro aquilo que você gostaria, né? Que fosse feito para você. Faça pelo outro, né? Olha, isso é material de psiquiatria e de psicologia. É assim que a gente combate a solidão. Seja interessado, não é curioso. Seja interessado pelo outro. Não fique esperando, né, razões para se conectar. Não julgue as conexões que estão te oferecendo. Seja proativo e se disponha a ajudar, né? Não só ouvir, não só ser curioso, mas ter um interesse legítimo, genuíno. E não só ouvir, mas ouvir e ajudar. Né? Ajudar. Muito interessante. Esse é o antídoto. Essa questão, assim, eu fiquei assim, ligado naquilo que você falou a respeito de ter muitos vínculos superficiais é um caminho para a solidão. E o caminho oposto é nós construirmos vínculos significativos. E vínculos significativos são uma troca, né? Onde você oferece e você humildemente recebe, generosamente dá, e nós vamos construindo. E aí, Tonina, a gente fica pensando na realidade desses dias. A internet, as redes sociais, elas
possibilitam milhares de relacionamentos. Eu nem diria que são superficiais, né? Eles são virtuais, literalmente, né? Porque são vínculos inexistentes. Eu me lembro, por exemplo, só para dar um exemplo que sempre me ocorre, eu lembro que eu tive uma conversa, uma discussão interessante com uma pessoa no Facebook a respeito de um assunto e tal. Foi super legal. Daí eu encontrei com a pessoa na rua. Quando eu encontrei com a pessoa na rua, ela olhou para mim, virou assim, saiu correndo. Assim, porque era uma outra pessoa. Então, lá na rede social era quase que um personagem, né? E ali era uma outra pessoa. Então, os dias hoje proporcionam isso. Muita gente no celular e com as redes sociais, e só em casa e tal, sem vínculo significativo. Nossa, isso é tão cristão. É sério. Você sabe que antes da pandemia, eu tenho uma palestra sobre tecnologia, especialmente para pais, né, por conta dos filhos. E a recomendação era assim: um relacionamento que não começou no presencial não é confiável no virtual. Interessante. Antes da pandemia, a recomendação era essa. É claro que a pandemia trouxe transição para uma série de conceitos, né? Mas eu acho que outra palavra-chave, uma é você estabelecer vínculos significativos, né? E outra é você manter. Porque também tem pessoas que se aprofundam e o melhor amigo é o de ontem, entende? E aí se aprofunda, mas depois tem que ter a novidade, né? É uma coisa meio novidadeira. Aí, o aprofundamento, ele não chegou a se tornar significativo. Então, o que tinha antes da pandemia era você considerar o que tinha atrás, né? Tinha que ter nascido no presencial para ser relevante no virtual. Nesses dias que nós estamos vivendo hoje, isso continua valendo. Pessoas que você já conhecia, você precisa até manter aqui agora, né? Manter. Mas, além disso, você também pode considerar daqui para o futuro, né? Daqui para o futuro, relacionamentos que às vezes chegaram por aqui, distantes, né? Você faz uma conferência, conhece pessoas, faz um curso, conhece pessoas, um curso de 1 ano, virtual, você conhece pessoas, né? Agora, o que vale? Vale o que mantém, o que se mantém, o que permanece. Né? É interessante, né, Tonina, porque assim, a questão da qualidade, né? Não é a quantidade, é a qualidade. Assim, todos nós temos aquela sensação, em alguns casos, assim, puxa, eu vejo essa pessoa raramente, ela mora longe, a gente se encontra pouquíssimo, mas cada vez que a gente encontra, parece que o tempo não passou, né? A hora que chega, encontra ali. E, por outro lado, tem pessoas que a gente convive cotidianamente e parece que não tem nada real, né? É um paradoxo, né? Sim, né? Não tem aquele tipo de conexão valiosa, né? Onde a empatia reina. Por mais que eu possa estranhar a atitude do outro, eu consigo esquecer de mim e entrar no momento que ele está. Entender por que ele está pensando daquele jeito, o que ele está sentindo daquele jeito, sem julgar. Né? Ser para o outro. Esses vínculos são vínculos altamente protetivos, né, Milton? Altamente protetivos. Você tem um amigo de infância que mora longe, mas que se você souber que hoje você fala assim, preciso de você, ele vai estar lá. É muito especial, né? É muito especial. E aí, se vier o sentimento de solidão, digamos que venha, porque todos nós estamos suscetíveis, né? Se vier, você tem o seu banco de memória. Você fala, não, eu tenho fulano. Eu posso conversar com Beltrano. Eu tenho certeza que se eu chamar, tem essa pessoa que vai, né? Vai me ouvir. E aí você dorme em paz.
né? Você dorme em paz. Agora, se você pensa que você não tem ninguém, que você está sozinho, que você está abandonado, que se você cair, você vai ser achado dali 50 dias, sabe? Se você for, você não dorme. Você já não dorme. Né? Mas, qualidade. Mas esse ponto, assim, de hoje, falando sobre solidão, sobre essa... de como a falta de relacionamentos significativos ocasiona, né, pode trazer da causa a esse sentimento de solidão. E como o inverso pode ser curativo, né, pode ser terapêutico, né, você ter relacionamentos significativos com pessoas, isso é fantástico. Nós enfatizamos demais na igreja a questão de grupos pequenos, né, de você fazer parte de uma comunidade onde você tenha nome, onde você tem história, onde a sua presença seja percebida, onde a sua ausência seja notada, onde você não precisa impressionar ninguém, onde você possa simplesmente abrir o seu coração. E, assim, uma base fundamental para a gente é assim, que no Novo Testamento tem 38 verbos associados à expressão uns aos outros, né, que nós criemos comunidades terapêuticas que, óbvio, eu estou falando do contexto da igreja, mas às vezes é o clube das mães, onde ela aprende a fazer corte e costura, ou ali aquele grupo de amigos, o grupo de amigos que se reúne, sei lá, para jogar dominó, ou que vai jogar futebol, enfim, gente, né, gente. E outra coisa, eu falo sempre isso também, você já deve ter me ouvido, assim, que pessoas machucam pessoas, mas são pessoas que Deus usa para curar pessoas também, né? É fundamental essa questão de ter gente na nossa vida, né? Puxa vida, que legal, sim. Tonina. Ó, vamos ver, teve gente que chegou aqui, a gente nem... O combinado é o seguinte, que a gente termina ouvindo com as perguntas das pessoas. Nós já invadimos aqui, já trouxemos algumas para o meio. Né? Mas vamos lá, deixa eu ver se a gente não largou ninguém para trás aqui, daí eu vou dar uma geral. Eu acho que a gente tá em dia aqui. Vamos lá, dona Beth, a Bianca, a Bruna, Bianca... Nananana. Bom, a Luciana fez uma pergunta aqui, o que leva uma pessoa à solidão? Eu acho que a gente acabou de falar sobre isso. Né? A ausência de relacionamentos significativos é um fator determinante. Sim. Aí a segunda parte é efeitos psicológicos da solidão. Então, uma pessoa solitária, ou que tem essa percepção, isso manifesta de que forma? Assim, quais são as evidências? Seria correto falar isso? Então, de acordo com essa pesquisa, a gente fica com a narrativa, né? Falando em termos de fatores psicológicos. E a narrativa é essa. É uma pessoa que declara que não se sente parte. Né? É uma pessoa que verbaliza, que ninguém entende o que ela está falando. Que não se sente incluída. Né? Que não tem os vínculos verdadeiros, né? Porque é muito fácil você estabelecer vínculos que eles são verdadeiros, mas eles não são significativos, né? Você pode ter, assim como você deu exemplo, momentos pela internet, rápido, tipo clique e delete, né? Outra coisa, você pode considerar se aproximar de pessoas que estejam no número do seu plano, digamos assim, né? Elas se incluem no plano. Então, enquanto aquele projeto está correndo, aquilo parece ser profundo e maravilhoso, mas o projeto acaba, né? Então, de verdade, o que nos leva a vínculos significativos? É você desenvolver empatia, é você saber ouvir, é você saber se colocar no lugar do outro sem julgar. Não é você fazer um monte de perguntas, né? É você saber ouvir.
É claro que o relacionamento não vai ser assim o tempo todo. Vai ter momento que alguém vai ferir alguém e depois vai tratar. Por quê? Porque existe aquela aliança de confiança. Não é verdade? Então, eu acho que os danos, em termos da percepção da solidão, Lu, os danos, eles são, assim, uma espiral descendente, porque quanto mais isolado ficar, mais isolado vai ficar, né? E a gente percebe pela narrativa. Pela narrativa. Como essa pessoa descreve as conexões que tem. Como ela descreve. É só quem elogia, é só quem faz o que eu preciso. São só meus amigos de muito distantes. São só meus amigos de ontem, que não me conhecem tão bem. Então, assim, analisem a qualidade das conexões que você tem hoje. As conexões que você tem hoje são baseadas em quê? Em quê? Uma vez eu fiquei muito impressionada. Eu fui numa festinha de 15 anos e era de uma pessoa que eu só conhecia a menina, não conhecia mais ninguém. E aí eu falei assim para ela, olha, que legal. Quem que é a sua família? Ah, minha mãe e meu pai. Eu falei, seus tios, seus avós? Não, eles não vieram. 15 anos, seus amigos, cadê seus amigos de infância? Não, aqui só tem a galera da minha sala. Era uma baita festa de 15 anos. E só tinha os amigos do ano. Sabe? Talvez dentre esses amigos surja alguma conexão importante. Mas será que até ali não teve nenhuma que valesse a pena celebrar essa data com ela, né? Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Né? Qual é a razão das conexões que você tem hoje? Né? Qual é a razão de você ter essa conexão e manter essa conexão? Ou seja, a nossa saúde interior está ligada diretamente à saúde dos nossos relacionamentos, porque nós fomos programados para ser assim, né? É uma parte fundamental de quem nós somos, né? E aí, quando existem esses bloqueios, essas quebras, essas dificuldades, aí acaba sendo um ciclo vicioso, né? Porque você quebrou os relacionamentos, você se sente só, então você também não consegue ler quando as pessoas estão se aproximando e é complicado. A gente fala que é tomar sopa de garfo, entende? Não se faz. Você fica mudando, você fica trocando. Isso acontece também com relacionamentos afetivos, né? A pessoa fica trocando. A gente tem aquela expressão bíblica, né, de que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu volta e meia uso isso e falo, especialmente relacionamentos, né? Matar, roubar e destruir relacionamentos. Porque se uma pessoa ficar sozinha, ele venceu, né? A vitória do mal é isso, né? Uma grande parte é deixar a pessoa sozinha, desconecta ela das pessoas, desconecta ela de Deus, desconecta ela dela mesma, ela se torna, né? Então, nós temos que lutar na direção oposta e ajudar pessoas nessa direção e sermos canais e fazer pontes, e é um papel fundamental. Tonina, vamos ver o que mais aqui que o pessoal está falando aqui, né? A pergunta difícil a gente pula, a gente faz de conta Isso, a gente faz de conta que não leu. Vamos lá. A Bruna falou, minha filha tem falado que tem sentido solidão em alguns momentos, como posso ajudá-la a entender esse sentimento? Logo em seguida ela fala, já respondeu tudo, obrigada, querido. Então essa foi fácil. Aí, aqui está a Cecília falando sábias palavras como sempre, Tonina, e ela mesma em seguida fala que vínculos superficiais, redes sociais, fortalecem demais esses relacionamentos superficiais, exatamente, né? Fortalecem, entre aspas, muito bem posto, né? Porque... Exatamente. Isso. Aí, Luciana, ótima live, Bruna, vou chamar a Bianca, elas já estão de papo aqui. Tem amiga... Essa live foi gravada, então, para a Cecília aqui, todas as nossas lives
continuam gravadas lá no canal do YouTube da Vineyard Piratininga, inclusive essa e as outras. Obrigado, da Luciana, muito bom mesmo. Adriana, estamos assistindo em família e comentando nossas conexões. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Porque não é só ouvir, né? É importante assistir, ouvir a live, né? Mas precisa ter aquela resposta, né? Aonde isso me pegou? Como que eu respondo a isso, né? E a Adriane já está fazendo isso, já está conversando lá com as conexões dela. Lá. Muito legal, né? Inclusão, Assis Gomes falou, inclusão é um desafio. É importante. Eu vou aproveitar o comentário do Assis, que hoje eu aprendi algo aqui que me ajuda muito, o seguinte, às vezes nós criamos um ambiente inclusivo, mas a dificuldade é da pessoa reconhecer, porque a percepção dela não permite que ela entenda o quão incluída ela está. Então, isso dobra a nossa responsabilidade, porque, né, Toninho? Porque a gente precisa ter respeito por isso que a pessoa está sentindo e ajudá-la um pouco mais. Né? Porque a tendência, às vezes, é falar, pô, mas a gente faz, a pessoa nunca não consegue ver. É uma dificuldade que ela está tendo, né? Sim, é uma dificuldade. Ela deve ser, sobretudo, estimulada a fazer o que ela espera que façam, né? Uhum. A gente... Então, tem um papel nosso importante de incluir, como o Assis falou, né? E nós percebermos que muitas vezes os nossos esforços ainda não são suficientes, né? Existe ainda um outro tipo de ajuda. Isso me ajudou demais, porque eu já desistia, sabe? Pô, a gente fala, a pessoa também, né? Vou fazer o quê? Vou pegar no colo? Mas, assim, entender que a pessoa... Eu tenho uma amiga que fala assim, não sou gato para ter filho de bigode. Ele é adulto. Mas necessário você ser inclusivo, é necessário. Mas nesse caso não é suficiente. Não é suficiente, exato. Não é suficiente, aí precisa um pouco mais. E eu acho, assim, que conversas desse tipo, como a gente está tendo aqui, elas ajudam muito. Eu espero que algumas pessoas assistam isso, né, e possa ajudá-las a entender que talvez a solidão que ela está experimentando vai além do que as pessoas estão fazendo ao redor, mas é algo que precisa ser mudado de dentro para fora, né? E aí existem recursos nos relacionamentos, recursos profissionais, né? E tem uma dose importante aí de fé, né? Eu mencionei no início, eu fiquei impressionado com a quantidade de vezes que a Bíblia fala em eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu estarei com vocês. É quase como se Deus falasse o tempo todo para nós, assim, você não vai estar sozinho nunca, você não entendeu? Eu vou estar com você. Mas aí é fato que tem pessoas que não percebem, né? As pessoas e não percebem essa presença divina também, né? Aquilo que Deus quer fazer. Precisamos orar para que essas pessoas tenham uma revelação disso que é importante também, né? Essa semana eu estava assistindo um filme sobre Paulo. E é um filme que tem aí, qualquer pessoa que assine pode assistir. Não sei se você assistiu, um filme sobre Paulo. E tem muitas cenas, é aquela fase da vida dele que ele está preso, né? É quando o livro de Atos foi escrito. E o filme todo é ele preso. Né? E você vendo, não é uma suposição sem base, é perceptível, ele não estava só. Ele não se sentia só. E ele estava preso, né? E aquelas, assim, as prisões como eram antes, né? Eram aqueles caminhos, assim, meio labirinto, meio cavado na caverna, né?
Então, ficava isolado mesmo, né? Uhum. É um filme bom. E assim, Paulo, né, uma relação com Deus, né? E em todos os escritos deles, inclusive, especialmente os que ele escreveu a partir da prisão, ele está se dirigindo a pessoas, né, que fazem parte da vida dele, mas estão ausentes fisicamente naquele momento, né? Então, conexões, né? Conexões verdadeiras. Ele cita muitos nomes, né? O fulano, Sim. Beltrano, daqui, fez isso, fez aquilo. Quando você for em tal lugar, não esquece de saudar fulano, saudar Beltrano. Quando eu vim para cá, quando eu fui não sei para onde. Então, assim, né? Essa riqueza de vínculos dele e o vínculo, o relacionamento dele com o Senhor, com Deus, faz com que ele, no momento da prisão, ele esteja ele esteja isolado, mas não esteja experimentando solidão, né? Que é Eu acho que ele estava, era meio que assim, corpo presente, entende? Porque a mente dele, o tempo todo, estava em tudo que ele viveu, tudo que ele conheceu, o que ele ainda tinha para fazer, que precisava ser escrito, né? Imagina se ele ficasse mal-humorado. Nós não tínhamos a maior parte do Novo Testamento, certo? Não vou escrever mais nada. Para mim, chega. Chega. Se quiser Tonina, alguma coisa, que me tirem daqui. Tonina, não me sinto parte desse lugar. Nós vencemos o nosso tempo aqui, que conversa boa. Viu? E assim, eu trago de volta aqui a expressão meio que no nosso encerramento, aquela expressão da dona Beth, ela concluindo a partir daquilo que você estava ensinando ali, né? Que nós podemos nos sentir solitários, mesmo em meio à multidão, mas podemos nos sentir bem, nos sentirmos plenos, ainda que isolados ou sozinhos fisicamente, né? Separados fisicamente, porque Sim. é uma condição do coração, né? Que Sim. nós precisamos trabalhar, desenvolver, buscar ajuda, buscar cura. Outra parte, assim, fantástica, relacionamentos significativos, não é a quantidade, mas é a qualidade, e que a gente realmente busque isso, encoraje outras pessoas, que sejamos esses relacionamentos significativos para outros também, né, Tonina? Deixemos, permitamos, né, que isso aconteça e busquemos isso para nós mesmos também. Excelente. E a contribuição da Bianca também, que foi muito relevante, a questão da solitude, né, que ela trouxe, que é a decisão de me isolar, né, de estar sozinho, por razões, por boas razões, né, para o detox, para o descanso, para buscar Deus, que também é necessário. Conversa boa, muita coisa boa aqui. Obrigada, Tonina, muito obrigado, viu? Mais uma vez, e nós voltamos a semana que vem, né? O nosso tema da semana que vem é ira. Aí nós vamos lidar com sentimentos pesados aqui, né? Mas que fazem parte da nossa realidade, como esse da solidão. Muito obrigado, altamente esclarecedor. Deus te abençoe. Obrigado pela sua disposição, Obrigada. Pela sua disponibilidade, e que o Senhor traga esses relacionamentos para as pessoas que estão neste momento passando por isso, que a ajuda seja buscada, que a ajuda chegue, e Amém. Tá ótimo. Muito obrigado, Tonina, Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui também, Tchau. Pelos comentários, pelas perguntas, e Deus abençoe também aqueles que estarão nos assistindo em outro momento, que é um privilégio para nós podermos ter essa conversa, né, Tonina, na frente Sim. de vocês, que seja útil. Os nossos contatos estão aí em tudo quanto é lugar, né? Lá nas redes sociais da Vineyard Piratininga, não é difícil de nos encontrar lá, através da secretaria, nós estamos à disposição também.
Torina, valeu. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa eu ver como é que eu vou desligar aqui.